É uma satisfação muito grande estar com todos vocês nesse momento. E é um momento diferenciado à medida em que estamos trazendo uma, algumas informações sustentáveis, informações difíceis de se encontrar, informações sobre o Estado brasileiro, do que existe de melhor com relação ao consórcio público. Nós estamos falando do desenvolvimento regional através dos consórcios, ou seja, é algo novo, é importante para quem? Estudante de administração, economia, para pesquisadores, para pessoas interessadas no assunto, políticos de maneira geral? Sim, mais ainda, para todos vocês, ouvintes, porque é um assunto que interessa bastante e você não pode ficar fora disso, porque na vida tudo é oportunidade ou ameaça. E não existe uma oportunidade melhor do que a gente estar tratando do Estado brasileiro, que tudo que faz tem a ver com as nossas vidas. Portanto, esse momento é seu. Estamos trazendo hoje Nildo Lima Santos, consultor em administração pública e desenvolvimento institucional, criador de inúmeros trabalhos de monografias e dissertações e mestrados nas diversas áreas da administração pública e citado também em diversos trabalhos a nível nacional e internacional. Portanto, o currículo de Nildo, eu nem vou passar aqui, porque no final desse vídeo, nos próximos vídeos, nós vamos postar o currículo dele. É muito referenciado no Brasil e no mundo. Aliás, tem um detalhe importante, já no início. Determinada hora, eu estava conversando com o Nildo, quando ele recebeu um aviso do Google, que o site dele valia 17 milhões de dólares. Isso por quê? É um site visitado por mais de 100 países do mundo. Então, não preciso dizer mais nada. Apenas desejar boa sorte a Nildo Lima, que está chegando conosco nessa noite. Boa noite, Inácio. É uma satisfação em estar com esses propósitos, né, nesse site, né, sistematizando, que tem tudo a ver com o que o administrador deve fazer e tudo a ver com o que eu faço, tá certo? E abro, primeiro, parabenizando os palestrantes iniciais, né, propositalmente ou por sorte, os palestrantes iniciais, eles efetivamente teriam que estar à frente do que eu vou dizer. Por quê? Porque estão falando em comunicação. Primeiro, nós tivemos uma palestra brilhante de Maria Lima, com o tema o poder da comunicação multimeios, né? E ela falou exatamente a forma de comunicação do ser humano, né? E daí veio a palestra também do professor Lavô, com o tema O Dom da Fala e o Poder da Palavra. Quer dizer, o que nós vamos abordar tem tudo a ver com a estrutura do Estado que se inicia a partir da comunicação, né? Tanto da comunicação oral, como da comunicação gestual e através da escrita simbólica, e também vendo exatamente essa irradiação sistêmica, né, esses encontros sistêmicos que estabelecem se o sistema é aberto, é fechado ou se é isolado, e porque nós conhecemos, de certa forma, que só se faz desenvolvimento através de disposições legais, que são os marcos legais, né? São as leis, e que se transformam, de certa forma, esses marcos legais em marcos referenciais que vêm desde a época das cavernas, né? Através do conhecimento humano, através da comunicação, como comunicação da fala, comunicação dos gestos relacionados às necessidades, é isso que nós tratamos. Então, o desenvolvimento regional passa por todos esses aspectos, né? Que nós estamos falando sobre os aspectos das teorias sistêmicas e a compreensão dessas teorias que muitas vezes as pessoas não conseguem entender, tá certo? Ô, Nildo, essas teorias, elas passam necessariamente pelos marcos regulatórios, ou seja, o pensamento, né? Primeiro nós pensamos, estabelecemos uma ideia,
e constituímos um sistema onde esse sistema tem que ter um amparo legal. E aí nós dizemos os marcos regulatórios com relação desde a Constituição Federal, a várias leis, regulamentos e tudo mais, mas essas embasam verdadeiramente os nossos atos, os nossos fatos, as nossas missões, os acontecimentos de modo geral. Exatamente, porque isso aí vem, já é conhecido desde quando se estabeleceram as teorias do Estado, né? Foram estabelecidas as teorias do Estado com base em quê? Com base na formação da família lá atrás, né, das tribos, do povo tribal, da época tribal, aí, e que foi já uma fase superior à formação das famílias e das gentes que se juntaram em tribos, e das tribos em nação, e nação é o quê? Nação e Estado. E com a visão, tanto a visão das necessidades de organização, tá certo? Das necessidades da sociedade se desenvolver, quanto o pensamento de Freios, que se relaciona aos costumes, com a visão transcendental, né? Com a visão, de certa forma, em obediência a um ser superior. E as normas, elas são criadas em função desta irradiação de princípios, né? Dessa irradiação de observações, né? Elas não são soltas. Quer dizer, as normas, elas se originam de fatos, mas de fatos no pensar, que esse pensar está relacionado ao sentir, né? Então, quando a gente fala em desenvolvimento regional, nós estamos sentindo, estamos nos comunicando, já há muito tempo, quando você falou na RID, quer dizer, a RID, ela remonta a mais de 20 anos. Eu participei do processo de implantação da RID, que hoje, efetivamente, nós temos um decreto de 2020 que estabeleceu uma sistemática para que se tenha gestão através dessa RID, porque não tinha. Interessante você falar do tema. Esse tema ele é muito forte, desenvolvimento regional. Eu tenho duas observações para fazer. Primeiro, quando era criança, o discurso político daquele momento até então não mudou em absolutamente nada. É o mesmo, ou seja, o contrato que o político faz comigo, com você e com todos os brasileiros com relação ao futuro tem sido o mesmo, mas o futuro nunca aconteceu daquilo que foi tratado, daquilo que foi contratado com a gente. Aí a pergunta é a seguinte, eu tenho, antes de perguntar, fazer um questionamento, eu tenho uma outra coisa a observar. Com relação a uma determinada hora, eu vi um prefeito abdicar de estar à frente de um consórcio, aonde o consórcio tem autonomia de gestão. Disse, não posso estar no consórcio porque vou para a RID, né? Porque lá eu vou ter facilidade de melhorar o desenvolvimento regional. Obviamente, o pensamento dele, eu não acredito, tinha alguns equívocos, acho que pela falta de conhecimento, porque a RID não tem orçamento próprio, embora seja para desenvolvimento, e acontece através dela. Mas você cria uma situação, aprova através do Conselho, mas manda para o Orçamento Geral da União. Enquanto que o consórcio tem autonomia. E essa autonomia é maior, inclusive, do que a do próprio município. Então, a pergunta é, Nildo, como deverão ser estabelecidas as ações para o desenvolvimento regional? Olha, a RID, eu passei por angústias, muitas angústias, porque eu pensava e ia para as reuniões, aí se discutia, muitos esforços. É bem verdade que deram alguns frutos. A Univácio mesmo é um produto da RID e foi criada para fazer desenvolvimento regional. E infelizmente não está conseguindo fazer, está preocupada com isso, e nós estamos conversando sobre essa questão. A Codevasf só faz agricultura, e a Sudene só faz desenvolvimento institucional. Olha, como é que vai fazer desenvolvimento institucional no Nordeste se nós temos prefeitos que não sabem fazer leis, prefeitos que não sabem fazer orçamentos, prefeituras que não fazem orçamentos? Então, quando você tem as demandas, aí você tem por trás pessoas que não sabem interpretar as demandas e não sabem dar solução às demandas. Então, quando se passou a criar os consórcios, né, interfederados, até a figura jurídica é mal interpretada com relação
a gestão, que para mim tinha que ser a autarquia, tinha que ter um gestor e os prefeitos apenas eles participassem só do processo de conselhos, do conselho maior, representando os municípios, mas não está lá com o seu pessoal, né? Ele responsável pelas contas. Primeiro que existe uma disputa política regional entre esses prefeitos, cada um de um partido, cada um com interesse. Então, não se consegue dar vida a isto, né? E aí eu vejo que nós temos que pensar exatamente o inverso do que eles fizeram. Olha, quando eu vejo a Constituição e a lei sobre os consórcios, não diz que é para colocar prefeito para ser gestor do consórcio, não. Então, é uma figura jurídica que tem que ser aprimorada, tá certo? Mas nós já passamos por esse processo. É bem verdade que, de certa forma, evoluiu. Eu, quando cheguei aqui na região, em 1982, originário de empresas estatais, e em 1975 eu ajudei a implantar as empresas estatais que não sabiam controlar o seu patrimônio, em grandes empresas como Embratel e como Correios, não tinham o controle do patrimônio. Aí, quando eu cheguei aqui, nós reestruturamos algumas empresas lá em Brasília, e quando eu cheguei aqui, em 1982, trabalhei pelo Cidade de Porto Médio, era financiado por um Banco Mundial. Banco Mundial que financiou Juazeiro e Petrolina, tá certo? Olha, quando o Banco Mundial financiou, para se definir estruturas, né? Eu fiquei estarrecido que eu via pegar as folhas de pagamento dos funcionários, botar numa caçamba e tocar fogo nas folhas de pagamento. E não tinha arquivo. Aí a minha primeira preocupação foi reestruturar o arquivo, tá certo? Fazer o levantamento de todo esse material e estabelecer registros, guardar todos esses documentos para dar os direitos, tanto aos munícipes com relação às questões de legalização fundiária urbana e com relação aos próprios trabalhadores. Então, é um processo lento e é penoso. Interessante, você falou de duas questões que eu não tenho visto acontecer. Primeiro, a questão da legalização fundiária. Por exemplo, eu tive a oportunidade de ser chamado por alguns prefeitos para fazer esse trabalho, só que a forma como eles querem que implante, ou seja, a dificuldade que tem, as limitações, o conhecimento sobre a causa, a forma como eles se comportam, dificulta o processo evolutivo, né, para fazer a construção. A outra parte importante é a questão do planejamento. Você chega no local, o cara quer fazer uma atividade importante de consultoria, mas o planejamento municipal não é feito. A partir do momento que você não tem um planejamento municipal, como é que você vai interagir com o consórcio? Olha, o planejamento municipal, na maioria desses municípios, ele carece exatamente da compreensão dos técnicos. Muitos técnicos, muitos engenheiros, eles querem a lei sobre relacionada ao planejamento urbano, mas eles não entendem que essas leis e nada, elas não vão para lugar nenhum, porque tem que ter o querer, tá certo? E tem que ter o poder da lei, né? E o império da lei. A lei, ela não impera quando você não tem o domínio territorial. Quando entra um gestor que não sabe o que vai fazer, ele não tem um domínio territorial, ele não faz com que a lei seja cumprida, né? E agora você imagina Juazeiro. Juazeiro tem 3 domínios. As terras aqui são 3 domínios. O domínio da faixa do Rio São Francisco, que é patrimônio da União. Outro domínio que vai até a Serra da Batateira, que da cidade, que é o domínio da diocese, tá certo? Não é aí porque é foreira, terra foreira. E o que sobra para o município? Sobra para o município os domínios de suas praças e ruas, que são invadidas, que ninguém tem registro. Invade até as calçadas. Agora, dizer, existem as leis? Existem. Eu mesmo já elaborei não sei quantas para cá, mas ninguém cumpre. Ninguém cumpre. É quando se fala em planejamento, aqui nós temos apenas a única preocupação, já há muitos anos atrás, mais de
de 30 anos. Nós fizemos implantar, através até do Cidade Porto Médio, um cadastro técnico imobiliário, com a visão multifinalitária. Quer dizer, essa visão sistêmica, não tem nada solto. Essa visão multifinalitária, o que é que faz? Faz com que você tribute, mas não fique só preocupado na tributação. Você tenha conexão com a Secretaria de Obras, onde a Secretaria de Obras manda o fiscal lá e só libera a taxa de construção se tiver dentro do sistema de planejamento. E se não for invasão. Mas ninguém faz isso, não. Aí rasgaram. Aí chegaram, eu não vou citar qual o governo recente, não o atual, mas os governos recentes, que trouxeram gente de Salvador para fazer a base tributária, e o que foi que fizeram? Implantaram, rasgaram o que nós tínhamos deixado lá como sistema de planejamento junto com a Secretaria de Obras, e faz só a parte tributária. Então, se você tem o Google, nós estamos falando em tecnologia, você tem o Google, você não pode colocar sistema de delivery aqui que não funciona, porque as ruas não têm as placas, não tem nome, não tem rua, invade as calçadas, é isso aí. E uma coisa importante é que, no meio de tudo isso, o plano diretor urbano, que é a base do planejamento de uma cidade, muitas cidades nesse país não têm, né? Quer dizer, precisa ter, mas tem muitas que continuam empurrando com a barriga, a coisa não acontece com facilidade. Obviamente, o plano diretor poderia dar uma orientação muito grande nesse sentido, até nos aspectos das políticas, outras políticas públicas, né? De urbanismo, transporte, de segurança, dentro de uma lógica mais sistêmica, que pudesse suportar melhor, agregar melhor um caminho para o futuro. Porque, na verdade, o que é que a gente está discutindo? O caminho do desenvolvimento regional é entender que daqui a 10, 20 anos, nós queremos chegar em algum lugar. Para onde é que a gente vai mesmo? Exatamente. Aí, para você ter ideia, instrumentos de planejamento, planos diretores urbanos, várias cidades têm. Certo? Várias cidades têm. Agora, o que ocorre é que as pessoas simplesmente deixam engavetado. Juazeiro já teve vários planos diretores, tá certo? Agora, o que é que tem que se fazer? Tem que trabalhar o ser humano, tem que se trabalhar os operadores do direito. Nós temos agentes públicos da área jurídica que não sabe o que é como se proceder à legalização fundiária urbana, que não sabe em matéria tributária os fatos geradores, né? Então, nós temos os poderes transitórios, onde se muda tudo, se muda até o cara que está lá no setor, que teve treinamento, e vai embora, e ele termina esquecendo, se ele retornar, não sabe fazer mais nada. Quer dizer, não tem essa alternância do poder de todos, botar vários comissionados, encher a prefeitura, encher o setor público da companheirada, desgraçou a nação. Quer dizer, já era complicado antes, porque antes nós não tínhamos esses instrumentos de informação. Antes, para você fazer um plano diretor na cidade, você tinha que fazer a carta, a aerofotocarta, através de voo, carta aérea, que custava caro. Muito caro. A última que nós fizemos dentro custou mais de 500 mil reais. Foi financiado, se não me engano, pelo governo federal. Um projeto de fora. Financiou e nós desenhamos. E não cresceu. E hoje nós temos o Google, nós temos o GPS, hoje, via satélite. E ninguém faz nada. Por que não faz nada? Falta de instrumentos, falta de equipamentos? Não. Os sistemas, eles estão aí. Mas o que está faltando é sistematizar o conhecimento humano. As pessoas não têm conhecimento. E é por isso que a sua proposta é plenamente viável, porque está transferindo isso, a oportunidade de transferir conhecimento. Eu vou colocar uma situação aqui. Você está dizendo que a falta de conhecimento é um problema, certo? De que forma, por exemplo, a Embrapa, Sudene, Codevasf, as universidades brasileiras poderiam melhorar o desenvolvimento regional
à medida em que esses órgãos existem, eles foram feitos para prover o benefício para as pessoas, prover o desenvolvimento, na verdade, mas acredito que cada um está fazendo algo em separado, dentro da sua missão, dentro da sua visão, dentro da sua postura, dentro dos interesses pessoais ou interpessoais de alguns que estão lá dentro, ou de uma condição política, se for o caso, mas não existe uma sistematização óbvia e clara, transparente para todos nós que estamos aqui, que somos apenas observadores do que acontece nesses órgãos, para prover ações integradas, sistêmicas e fortes que possam realmente modificar o cenário desse país. Verdade? Verdade. A semente foi lançada. Foram várias sementes. Uma delas dos consórcios. Só que os consórcios que foram gestados através de propostas do Ministério do Meio Ambiente, né, ficaram aquém da própria realidade do que nós queríamos, porque é uma figura muito forte e eles achavam que era só para resíduos sólidos. Olha, é difícil você, em cima de um sistema político onde impera o oportunismo, você trazer a política para resíduos sólidos, onde você sabe que resíduos sólidos é barganha política para se eleger, para prefeito se eleger. Então, você não consegue tirar do outro município, você não consegue se juntar com outros atores do município para poder fazer isso. Tá certo? Tanto é verdade que tem alguns consórcios, nós sabemos disso, você sabe, que mudou exatamente essa lógica e está trabalhando dentro da linha do desenvolvimento regional. Né? Está fazendo lá o que atua na área de IRC está fazendo isso. Não, e resíduo sólido de vivendo não faz quase nada resíduos sólidos. Porque é intocável, ainda é intocável, porque é moeda política, é moeda onde o cara coloca a empresa lá que vai dar dinheiro para a campanha dele, ou que deu dinheiro para a campanha. Nós conhecemos isso aqui em Juazeiro. Aqui destruíram, foi um serviço autônomo de limpeza pública, que veio de muito tempo e que trabalhava razoavelmente. Tá certo? Então, o que ocorre é isso. A semente ela foi plantada. Já começa a entender. Então, o desenvolvimento local, ele, para mim, ele passa pela consciência regional, a micro-regional, e nós temos os consórcios. O Constesf aqui é fundamental para fazer isso. Os outros consórcios que se criaram é fundamental, mas eles têm que ter a consciência disso. Se dar gestão a esses consórcios e se colocar instrumentos reguladores, os marcos, estabelecer esses marcos regulatórios, que são as normas, para que funcione, para que esses entes funcionem, tá certo? Que a partir daí fica mais fácil deles agirem. Com relação a essa posição, eu vejo o seguinte: uma determinada hora, numa consultoria, o município me colocou assim: não temos como verificar o produto que foi entregue de consultoria, porque temos limitações técnicas para avaliar esse trabalho. Perfeito. Entregamos o trabalho, não tinha como ser avaliado, vamos chamar o órgão do Estado. Aí vai lá, para os técnicos do Estado para avaliar. Fomos para uma reunião, e eles disseram o seguinte: olha, você foi chamado, no objeto do contrato, tinha que fazer o ente regulador. Vocês fizeram o ente regulador. Só que não era para fazer. O ente regulador, nós vamos colocar tem um organismo aqui para fazer o ente regulador. Eu disse: moço, mas eu fui contratado para fazer, objeto do contrato, eu tive que fazer, está aqui. Você avalia se está certo ou se está errado, porque eu tive que entregar como produto. Aí, naquele mesmo momento, disse: não, nós temos que colocar tal organismo, você tem que declarar assim. Mas é complicado fazer isso. Tudo bem. O superintendente levantou e disse: é impossível a gente fazer isso, por algumas razões. Primeiro, 4 anos sem fazer concurso público. Nós temos uma linha telefônica no órgão. Não temos técnicos, não temos veículos. Como é que nós vamos atender? Como é que nós vamos nos posicionar como órgão regulador
no Estado. Aí eu fiz uma observação, naquele momento, dessa forma. Primeiro, quando nós estamos criando um município, quando se cria um município, você pega o que foi estabelecido na sede, transfere para um distrito, né? Adapta, faz uma adaptação nos instrumentos normativos, né? Na lei orgânica, e nasce o município, com estrutura normativa completa. Como é que eu vou fazer um consórcio numa região que ele já representa alguns municípios, tem consórcio aí, por exemplo, tem construído consórcio com mais de 20 municípios. Como é que você vai pegar um consórcio com 20 municípios e não tendo a sua estrutura normativa, tem o processo das rotinas diárias efetivadas, necessidade permanente de intervenção através do ente, de consulta, de verificação, né? E você ficar na dependência de um ente para atender todos os municípios no estado. Ou seja, é uma situação também de você querer dar passos à frente e ter uma força superior para puxar o consórcio um pouquinho para atrasar a vida dele. É assim que eu vejo. Eu acho que cada consórcio deve ter a sua estrutura normativa e de tal forma que ela se fortaleça por todas as normas, e que não são poucas, todas as normas, são estrutura normativa completa para o consórcio, de forma que não precise fazer consórcio para tudo, um consórcio para a saúde, um consórcio para a educação, um consórcio, que aí é uma situação absolutamente aberrante. Eu acho que com um pouquinho de competência, um pouquinho de vontade, dá para fazer um consórcio único, aonde alguns organismos atuem ali dentro. Vou dar outro exemplo. Como é que funciona uma holding? Uma holding ela administra diversos empreendimentos, ela controla, mas não administra. Ela deixa que cada um tenha a sua autonomia. Então, isso é um fato importante dentro desse processo. Inácio, você falou exatamente, você complementou o raciocínio. Exatamente é isso. Se você não tem o domínio, você não consegue viabilizar nada. Olha, a Constituição estabeleceu regras que são efetivos domínios. Tá certo? O artigo 1º da Constituição, ela já define sobre a soberania, tá certo? Dos entes. É a soberania do Estado. E aí você vai sobre a cidadania, aí você vê sobre a dignidade da pessoa humana, você tem que trabalhar dentro desses princípios. E os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo político. Aí você vai para os artigos, do artigo 21, 22, 23, 24 da Constituição, definem as competências tanto da União quanto dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E existem competências comuns. As pessoas não conseguem enxergar. Infelizmente, eu acho que as escolas de direito esqueceram o direito administrativo, e que é de maior importância e fundamental até para o crescimento deles. Porque as normas, elas surgem exatamente dentro do Estado. Como é que o Estado, eles não conhecem o Estado está fazendo coisas inadequadas? Eles deveriam se preocupar em formar o cidadão nas coisas do Estado. Eu tive sorte, porque quando eu fiz a Universidade Católica, em Brasília é administração pública, que nós tínhamos de matérias sobre leis, sobre administração pública, eram imensas, mas é porque era voltado exatamente para os servidores lá de Brasília, e era um desses servidores lá, eu tinha que aprender aquilo, mas a faculdade particular eu fazia, que era a Universidade Católica. Tá certo? Por sorte minha, nós até estudávamos, falávamos, para que eu quero isso? Eu não vou precisar disso nunca. Estou precisando hoje, e que tudo. É a visão sistêmica, não existe nada solto. Quando você fala nas teorias das organizações, né, aí
os sistemas são abertos, muito abertos, se você não tiver o controle, e é daí onde os marcos regulatórios eles surgem, para o quê? Para que sejam cumpridos. Você não sabe fazer os marcos, você faz, você não sabe cobrar. Você não, empresas privadas, consultorias privadas é que vêm fazer esses marcos regulatórios e os gestores não têm gente para colocar em prática, porque o que ocorre é isto. Tá certo? Muito bem. Dentro dessa lógica dos marcos regulatórios, uma determinada hora também eu levei para um governador do estado uma proposta de fazer uma estrutura regulatória para o estado e para todos os consórcios, né? Inicialmente um consórcio teste e depois a gente replicava em outros locais, entendendo exatamente a condição do consórcio pela força, o poder que ele tem como uma estrutura territorial ampla, né? Um poder maior do que o do próprio município, embora a lei ela seja meia dúbia, tem algumas dificuldades de interpretação, mas esse poder foi cedido. Acontece que, naquele momento, foi encaminhado a um setor, o setor de planejamento, e conversamos bastante, tivemos várias reuniões. Estava dependendo de um financiamento do Banco Mundial e que não aconteceu, e não acontecendo, não aconteceu mesmo, porque nem eu fiz e ninguém fez, porque até hoje os consórcios desse Estado permanecem da mesma maneira que estava alguns anos atrás. Eu falei no início aqui que o consórcio é de poucos anos, aqui de 2009, 2010, aqui no Brasil. Mas consórcio tem lá atrás, que alguém observou que consórcio tem de muito tempo, a gente sabe. Por exemplo, a União Europeia é um consórcio, mas de muito tempo. Já tem mais um tempo maior do que o que a gente está falando aqui. O nosso ainda está nascendo, ainda é uma criança, está no embrião. E havendo essas dificuldades de interpretação, essa dificuldade de implantação, essa dificuldade de processo, a dificuldade da cadeia de valor, a dificuldade da intervenção política, a falta de vontade política de fazer, aos entraves técnicos. Por exemplo, na consultoria também eu tive um problema assim. O município falta fazer isso ou aquilo. Tranquilo. Só assim, manda um e-mail, está faltando isso, deve ser feito aquilo. Sim. Mas cadê o parecer? E não vê um parecer. Como é que a gente está trabalhando uma consultoria técnica, entrega um documento técnico e não recebe uma resposta, não recebe uma reivindicação técnica? E essas coisas acontecem naturalmente, com uma naturalidade, como se fosse uma coisa comum. Resultado. E isso também dificulta essas relações para o tomador do serviço e o prestador de serviço, porque tudo em função de custo, de tempo, as habilidades tem que acontecer nos dois lados, né? Esse feedback tem que acontecer com muita, digamos assim, muito alinhamento. De repente, trava por conta dessas situações. Você falou há pouco que não tem o conhecimento, não sabe como as faculdades estão projetando os seus alunos, aqueles que estão indo para o mercado. Uma das preocupações que eu acho que nós temos que ter, a partir de agora, o Brasil tem que ter, é com a qualidade da mão de obra que sai da universidade, que vem para o mercado, porque quando ela é qualificada, ela é boa para o cidadão que se forma, ela é boa para a família, para a cidade que ele mora, para a faculdade que formou, para o Estado e para a nação. E quando esse profissional não é bom, ao contrário de tudo que eu falei, ele atrapalha tudo, inclusive o andamento desses processos normativos que são necessários para a construção do país da forma como a gente precisa fazer. Exatamente. E Inácio, eu acredito, de certa forma, que com o advento da internet, que não tem volta, não existe como retornar, tá certo? Passa-se a se ter fatores, né? Motivadores e mobilizadores desta força, que é a força necessária do conhecimento, né? A transferência de conhecimento que se passa através desse meio de comunicação, ela é extraordinária. A pesquisa ela é mais rápida, né? Bem verdade, você tem que pensar algumas coisas, mas a pesquisa é muito mais rápida. Olha,
eu fiz não sei quantos cursos, né? Aí, se você me perguntar sobre apostila, ainda tem apostilas dos cursos que eu fiz, uma papelada, livros, eu tenho para mais de 1.000 livros, mas eu investi em conhecimento, tá? Vários cursos, vários seminários, já tive sobre o consórcio, você falou sobre a União Europeia, eu tive curso lá na Espanha sobre a União Europeia, o que era a União Europeia, né? Para ver como era que funcionava a União de Estados, e de línguas diferentes. Nós temos que evoluir muito, nós aqui falamos o nordestinês aqui, Juazeiro de Petrolina, a gente não consegue se comunicar, a gente não consegue fazer um desenvolvimento regional, a gente não consegue a rede, né? De longe, a rede fica centralizada lá em Brasília, praticamente. Agora que tem os representantes aqui, tem a Coarido, mas o comando é um conselho que está em Brasília. Está na hora dos consórcios chegarem juntos. Principalmente o Constesf daqui. Petrolina não tem consórcio, mas Lagoa Grande os outros têm, mas Petrolina também está, tá certo? Então, a conversa nossa com o pessoal da Univasf é nesse sentido. Precisa ter, o que é que nós precisamos de ter? Nós precisamos de ter atores, protagonistas. Está faltando protagonismo nisso, tá certo? A Codevasf foi protagonista no desenvolvimento só da agricultura. A Sudene foi mais em investimentos em projetos, né? E foi extinta em função que tinha uma corrupção miserável e fica lá em Fortaleza. E está fazendo desenvolvimento institucional da região. Como é que vai fazer desenvolvimento institucional da região se os municípios aqui não sabem fazer leis? E as leis, a maioria das leis, as leis básicas que estão lá na própria lei orgânica, nas exigências, tem que se contratar consultoria de fora. Aí se faz as leis para o município, fica engavetada, porque não tem ninguém para colocar em prática, porque não sabe interpretar as leis. E não tem interesse também. Muitos não têm interesse, querem passar os 4 anos, e se possível 8, administrando recurso público. Deus sabe lá para quê. Entendeu? O que está acontecendo é isso. Uma outra situação é com relação à análise que é feita pelo Tribunal de Contas da União, né? Determinada hora, aliás, antes de falar do tribunal, tem uma coisa interessante. Eu tive uma observação do Ministério sobre o MACAP. Nós fizemos da forma o MACAP multiplicador. E veio uma notificação que o MACAP estava errado. Por quê? Aí nós fizemos multiplicador, divisor, para provar que aquilo estava correto. Quer dizer, você terá um trabalho, fazer uma notificação por uma coisa que estava correta, e depois eles viram que estava correta. Aí você vê quem estava observando, quem estava analisando esse trabalho. Outra situação do próprio Tribunal de Contas. Você chega lá com o material, entrega, e as pessoas avaliam e, às vezes, tem relatórios equivocados. Assim, que não tem sentido dentro da lógica técnica, daqueles pormenores que se coloca, e o relatório, às vezes, completo, robusto, com as informações que foram pactuadas, toda a correção, e eles perguntam por coisas que estão dentro do relatório que ela leu e não viu e não entendeu. Então, dá para você entender assim, peraí, o que é que está acontecendo por trás disso? Como é que nós estamos construindo o Estado dessa forma? O que é que está errado nisso? Como é que nós vamos corrigir? Então, essas intervenções, elas atrapalham por conta de que, ao que eu falei há pouco, o alinhamento, o provimento da ideia. Aliás, uma coisa interessante, quando você produz o conhecimento, só quem pode avaliar é quem está no mesmo nível de conhecimento. E, de repente, você tem pessoas que não estão balizadas para fazer esse reconhecimento de um trabalho quando enviado. Por exemplo, nós fizemos trabalhos aqui que teve dificuldade de reconhecimento pelo Tribunal de Contas e foi reconhecido em mais de 20 países. Quer dizer, em mais de 20 países, né? Assim, com muitas citações, com muitas observações de trabalho, que a gente fica olhando, peraí, que história é essa? O mundo absorve um trabalho que você fez e dentro do seu território, dentro da sua casa, você é abominado.
Exatamente o que é que ocorre. O Estado, dentro do processo de escolha desses organismos, dos agentes públicos, né, ele é complicado. Tá certo? Ele é complicado. Então, tem que se mudar esse processo de escolha. Tá certo? Aí vai para Montesquieu. E Montesquieu diz que a democracia ela é plena com relação a atender à sociedade. Mas existem os riscos, onde o povo, onde se coloca, onde parte do povo vai escolher, e esse povo, os sentidos, não, a visão não alcança os sentidos, né? Quer dizer, os sentidos do que se vai fazer, do que o gestor vai fazer, do que o escolhido vai fazer. Quer dizer, não conhece nada, as pessoas não podem escolher. O analfabeto, semi-analfabeto, não pode escolher presidente da República, não pode escolher deputado, porque ele não sabe o que é que esse povo vai fazer. Tá certo? E aí vem também os agentes públicos dos tribunais, das controladorias gerais. Olha, não é à toa que pareceres que eu dei para determinados municípios, até alguns fazendo filantropia, ajudando algum colega que estava sendo perseguido, coisa desse tipo, essas prefeituras pequenas, publiquei que foram usados para mudar a posição de tribunais. Ó, sobre superávit financeiro. Poxa, o Tribunal de Contas não sabe o que é superávit financeiro? Mas mudaram porque não sabiam. Estavam penalizando prefeitos, né? No caso, Rondônia, estava penalizando prefeitos, né? Para devolver dinheiro quando eles estavam interpretando mal o superávit financeiro, né? Que é questão primária para quem faz contabilidade. Eu não sou contador, não. É por isso que é fundamental que se tenha essa visão sistêmica, essa visão, não existe nada solto. E para ser administrador e administrador tem que ter essa visão geral, para que você busque as soluções. E os consórcios precisam disso. Só se faz desenvolvimento se você tiver essa visão sistêmica. Se não tiver essa visão sistêmica, você não consegue fazer desenvolvimento. Você pena. Então, uma visão sistêmica ampla. Vamos imaginar um consórcio com 20 utentes, 20 municípios. Então, o pensamento estratégico, o pensamento visionário das ações tem que coagunar entre todos eles, de forma que a educação seja ajustada, as políticas de saúde, as políticas de saneamento, as políticas de transporte, todas as políticas, de forma que, independente de vontades e desejos de alguns, a maioria vence, claro que cada um tem seus interesses ali, mas a consistência, a permanência de, digamos assim, busca do alcance de um determinado alvo, seja suficiente de transformar aquilo que em determinada hora foi ideia, determinada hora se botou no papel, e fazer que aconteça. Um momento eu sugeri a um prefeito que na cidade dele, ele queria fazer a estrutura de turismo, eu disse, você está fazendo o que mesmo para a questão do turismo? Não, vamos fazer isso, aquilo, aí tem uma história bonita com relação ao fazer, mas tinha um problema nesse fazer. Era para resultado em 2 anos. Eu disse, moço, pense um projeto para 20 anos, 30 anos, e se você, durante seu mandato, você fizer 4 anos bem feito, pode ser que o próximo siga esse projeto, permaneça, faça um projeto a longo prazo, pode ser que alguém siga a sua lógica e dê continuidade, porque quem vai fazer a mudança não sou eu nem você, são os nossos filhos ou os filhos de nossos filhos, ou seja, as próximas gerações. Para que aconteça, o primeiro passo tem que ser hoje. Só que se você não faz, entenda. Então nós precisamos ter uma visão, ter o dinamismo, mas sobretudo, algo que você já falou atrás, a vontade transformadora para promover, para realizar. Senão, não acontece. Inácio, essa vontade, né? Esse querer fazer,
ele fica travado exatamente na falta do conhecimento. Digamos, os consórcios. Os consórcios, o que é que está faltando? Os consórcios está faltando apenas alguns arranjos jurídicos institucionais. Os consórcios públicos intermunicipais, que dependem das leis dos municípios, tem que ser uma autarquia, tá certo? Em sendo uma autarquia, coloca lá administradores, um conselho, se cria um conselho, tá certo? E esses prefeitos, eles vão ser os conselheiros, eles não vão se apropriar do consórcio em função deles, ou em função da política. Eles vão participar de um conselho com votação para escolher quem vai ser o gestor. E o gestor não vai fazer o que quer, que vai estar subordinado ao conselho que vai julgar o que ele vai fazer. Apenas essa mudança, tá certo? E daí primar para que criar os organismos internos dentro do próprio consórcio, para que pegue as pessoas que tenham qualidade, as pessoas que tenham conhecimento para poder viabilizar esses instrumentos. Fazer turismo, você não faz turismo só. Turismo, ele é regional, tá certo? Se você for pegar um pacote turístico, principalmente pela Espanha, você roda a Europa toda simplesmente com toda a estrutura ali. Qualquer país daqueles você roda, porque ele já tem esta noção, tá certo? Do que é turismo. Então, você vem, aqui você tem vários pontos turísticos e que estão se acabando, que poderiam ser potencializados, se acaba. Sobradinho tem uma potencialidade turística tremenda. Mas não faz, porque Sobradinho só não faz. O aeroporto fica em Petrolina. A estrada, às vezes, não dá acesso. As invasões ocorrem lá junto à própria Chesf, e o poder público não toma providência. O município que está lá, o gestor que está lá podia tomar as providências, não toma, porque não tem visão nenhuma. Invadem as áreas e depredam o patrimônio público, então isso não vai para lugar nenhum. Por que não? Então, isso aí é do governo federal, eu não vou meter no que é do governo federal. Como não? Aquilo ali é público, é do povo. Então, quando o consórcio tiver a capacidade já arranjada através desses arranjos jurídicos institucionais, ela vai conseguir provocar as demandas e pedir que atenda essas demandas. Para você ter ideia, municípios grandes não sabem fazer orçamento. Tem um município que eu não vou citar o nome, senão eu vou passar a vergonha também, que eu tenho muita afinidade com este município, que o orçamento é feito por empresa de Salvador, e se você for procurar orçamentos de municípios que têm o mesmo porte, o orçamento é igual, os valores são iguais. Como é que você não pensa projeto para a sua cidade? Porque como é que o orçamento está desatrelado ao sistema de planejamento? Que técnicos orçamentários fez? Quando eu, há muito tempo, era mais novo, fiz curso de execução orçamentária e de elaboração orçamentária, são duas coisas que se juntam, mas são diferentes. Primeiro você elabora, depois você vai executar. Quando eu fiz, naquela época, nós enxergávamos que era um instrumento de planejamento, tinha que ser instrumento de planejamento, é desatrelado, se contrata as empresas de consultoria de Salvador, ligadas ao Tribunal de Contas, para vir fazer orçamento nas cidades grandes. Juazeiro, o orçamento não é feito aqui, não. Vários outros municípios. Sobradinho não é. A maioria desses municípios não são feitos. Nos municípios. Por quê? Porque existem os contadores com a visão corporativista, tá certo? Que aí tem muitos vícios nessa área, tá certo? Então, quando você tem esses vícios, você não consegue fazer nada andar. Então, o problema é esse. Albertino coloca que o consórcio ele tem a vantagem de custo por compra numa quantidade maior, então ganha na escala. Então, tem vantagem competitiva quando você une todos os municípios para fazer aquisição de bens. Tem vantagem em todos os aspectos, né? No tipo de uma licitação onde você
amplia também o valor da verba, a captação do recurso, então, facilidade diferente, é um Estado diferenciado. E aí, o que é importante em tudo isso é o que ele coloca também com relação à falta de vontade. Porque o poder-dever do cidadão que está à frente, ele não acontece quando você não tem vontade, né? Poder-dever não acontece. Você sabe que tem o poder, o dever, tem a obrigação de fazer, mas não faz, não tem vontade, né? A outra situação é que ele coloca exatamente isso, ó, que o consórcio é para o desenvolvimento regional. Sim, mas como acontecer se não houver o provimento básico, lógico, como eu falei, Nildo falou há pouco, a instrumentalização normativa que dê sustentação básica não existe. Entenda, quando o município é formado, você pegou a lei orgânica do município anterior e modificou, ajustou, e você tem uma base legal para trabalhar. E o consórcio até agora está ainda cambaleando, cada um tem uma coisa diferenciada, e claro que pode ser assim, mas não está completamente dentro, a rigor, daquilo que necessariamente tem que ser feito. É aquela questão, quando nós falamos que era uma visão míope apenas fazer só resíduos sólidos, estava esquecendo que resíduos sólidos depende de outros fatores, e nós temos que ter a visão sistêmica, né? Essa relação sistêmica com todo o processo, né? Porque jogam lixo na rua, né? Quem produz, né? Tem toda essa relação, a questão econômica, como a gente vai frear, né? A educação do povo, fiscalização de postura, coisas desse tipo, né? E aí, quando a gente percebe, os consórcios, eles têm uma potencialidade tremenda, tá certo? Por quê? Primeiro tem que ver o processo de escolha, quer dizer, as falhas geralmente nos agentes dos consórcios que são escolhidos, colocados lá, não fazem nada, está relacionado ao processo de escolha. E nesse processo de escolha, aí você consegue, de certa forma, corrigir alguma coisa, melhorar um pouco o consórcio, quando você tira os prefeitos da gestão. Tira os prefeitos lá de dentro, bota os prefeitos apenas para fazer parte de um conselho. E aí esse conselho escolhe um gestor que tenha qualidade, porque ele vai ficar sujeito à fiscalização, inclusive das câmaras. Eu não vejo as câmaras municipais fiscalizarem os consórcios, não. Está desatrelado. Agora, quando você bota os prefeitos ligados aos conselhos, aí as câmaras municipais chegam juntos. E daí, você pode criar várias figuras jurídicas, tá certo? Atreladas ao consórcio para dar solução a múltiplas questões, inclusive as organizações sociais, que o poder público está dentro. Tem os consórcios de quando o Albertino falou que pode fazer compra, isso aí é uma realidade. E Irecê está fazendo isso. Fui analisar, Irecê não está fazendo resíduo sólido, não. Irecê está fazendo gestão regional, exatamente comprando barato, que compra muito, né? Compra muito, e barateia os custos, e obras, inclusive obras, fazer obras comuns. Se eu quero fazer uma estrada daqui para Centro-Sé, que eu preciso da estrada, eu faço o meu trecho e o Centro-Sé faz. Se eu quiser dar manutenção, o consórcio poderia dar manutenção e celebrar convênio com o próprio governo do Estado. Se acabaram aqui com o órgão que trabalhava com o Estado, parece que é o DERBA, então se tiraram daqui, os municípios têm como cobrar do governo convênios, através do consórcio. Então, vamos nos juntarmos para poder nós fazermos esses trechos. E os municípios entram com a cota. Tá certo? Então, colocar pessoas no consórcio, pessoas que tenham compromisso, não pessoas para passar os 4 anos. Tem gente que entra para poder melhorar o salário, tá certo? Porque lá emprega a esposa, emprega a filha, emprega tudo, não tem controle. E daí passa os 4 anos, 8 anos, e nós já vamos para quase 12 anos, se não me falha a memória, de consórcio, que não está gerando nada, a não ser empreguismo para alguém, tá certo? Você coloca uma situação interessante com relação à postura, ao código de postura dentro da estrutura do consórcio.
Uma das coisas que os municípios têm em comum é a ausência em determinadas situações com relação à postura, até por conta das evasões, outros acontecimentos, tem muita coisa que ocorre. Só que a postura, quando funcional através do consórcio, ela tira muito a figura do poder, da responsabilidade sobre o prefeito, porque veio de um consórcio. Por exemplo, o poder de polícia, a execução do poder de polícia, ela não estaria necessariamente atrelada ao prefeito X ou Y, mas estaria a organização. Então, seria um poder maior. Uma coisa interessante que eu gostaria que você finalizasse dizendo, desse uma observação maior, entre o que deve ser feito realmente nesse momento para que em pouco tempo a gente possa ver uma mudança sistêmica e produtiva de consórcio. Quer dizer, para finalizar assim, dizer assim, olha, isso deve acontecer agora, é urgente e vai melhorar bastante a nossa condição. Eu estava avaliando, não tem 2 dias atrás, eu estava avaliando sobre as figuras jurídicas do consórcio, tá certo? Então, quando se fala no poder de polícia, o poder de polícia emperra o gestor que ele não quer causar problema, ele não quer se indispor com a sociedade, aí a sociedade perde. E o poder de polícia, aí estava vendo sobre as figuras jurídicas dos consórcios, se for consórcio, se for associação ou associação de direito civil ou autarquia, tá certo? Olha, a autarquia só quem pode, de certa forma, receber a autonomia do poder de polícia é a autarquia. Aí, para mim, é por isso que seguro, e alguns doutrinadores seguram que o consórcio tem que ser autarquia, tá certo? Em o consórcio sendo autarquia, aí todos esses dissabores que os políticos eles encontram com relação a essas ações passariam exatamente para o consórcio. Ele não existiria indisposição, gestão e o poder de polícia sobre a fiscalização. Aí os códigos de posturas começariam a funcionar, não só código de posturas, os códigos de obras e principalmente a lei de uso e parcelamento do solo urbano. Plano diretor urbano, aí teriam várias ações para passar. Primeiro, tem município pequeno que não pode ter uma estrutura que custa caro, estrutura cara. Aí você baratearia essa estrutura através do consórcio, fazendo para todos esses municípios. O consórcio é a solução, não resta dúvida. Quer dizer, o desenvolvimento regional passa pelo consórcio. E quando a gente conversa lá com o pessoal, com os órgãos lá da Univasf, que eu estou com eles nessa tarefa, quer dizer, iniciei, não sei se vou continuar, mas iniciei. Tem que dialogar com os consórcios, com a Codevasf, com a Embrapa, tá certo? Satisfeito. Nilton, você tem 30 segundos para concluir. Obrigado pela sua participação, você foi fenomenal aqui nessa discussão. Eu só tenho a agradecer a paciência, né, dos ouvintes, né, em função do tema complexo. Nós falamos sobre administração pública e sobre conceitos, né, sobre princípios, né? Então, eu agradeço a oportunidade, Inácio, e digo para você, o seu site ele é excelente, que ele leva conhecimento. Os 2 palestrantes que passaram eles foram brilhantes e deram oportunidade exatamente de conciliar o que eu acabei de falar para você, a falar para o público. Obrigado a você, Nilton. Obrigado a você, obrigado a todos os amigos que estiveram conosco. Dizer que na próxima semana nós estamos falando do acesso à justiça, que para todos vocês, aquele abraço, que bom, né? Um abraço.